Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de crítica, reflexões e debates aqui da TV U Recife. Hoje nós vamos conversar sobre o tema democratização da mídia e para isso nós convidamos aqui Nadilson Silva, que é sociólogo, também professor da Unicap, e temos também a presença do Ivan Moraes Filho, que é jornalista e membro do Centro de Cultura Luiz Freire, também tem um programa aqui na TV Universitária. Sejam bem-vindos, amigos, para a gente conversar sobre isso. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de iniciar, porque eu sei que vocês são militantes e pesquisadores, né, pessoas de referência na área de consideração sobre mídia, democracia, e eu gostaria de iniciar perguntando o tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo atualmente, no momento, assim, as pesquisas e o tipo de trabalho. No momento eu estou trabalhando com culturas de periferia, trabalhando um pouco com democratização da cultura, né, como as periferias relaboram referências que eles têm de mídia aberta e, por exemplo, as questões do rap, do hip hop, de funk, né, como eles conseguem se impor na sociedade através da cultura, a criação de identidades. Então, esse aqui é mais ou menos o foco que eu tenho feito recentemente. É mais voltado à questão da cultura. Isso, cultura como uma forma de resistência a uma certa dominação que se tenta impor aos jovens, né? Uma visão parcial da realidade, e como eles conseguem retrabalhar isso através de seus próprios significados locais, né? Conseguem se impor como cultura e afirmação de identidade nesse processo de mídia. Né? Ivan. A militância lá no Centro de Cultura Luiz Freire, junto com o Fórum Pernambucano de Comunicação, a gente está botando muita fé nesse ano. A gente está brigando muito para ver se a gente cria ou fortalece o tal sistema público de comunicação, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui em Pernambuco. Né? A gente sente que a mídia pública, aquela que não é nem comercial nem é estatal, ela tem sido deixada de lado há muito tempo, e a gente vê uma oportunidade muito grande pela quantidade de pessoas e entidades que querem levar isso para frente, de que a gente talvez consiga alguma coisa esse ano. Estamos ainda tentando descobrir para onde vai o dinheiro da publicidade governamental, que ainda é uma caixinha de surpresas. O governo tem um receio muito grande de abrir essa caixa de 100 milhões de reais por ano e dizer para onde é que vai cada um desses centavos. E estamos agora trabalhando para, em março, a gente fazer o primeiro encontro nordestino do direito à comunicação. Então, estamos mobilizando o Nordeste todo para chegar para cá, para conversar sobre todos esses temas e preparar o encontro nacional que vai ser em abril. Estou agora também no programa de pós-graduação da Universidade Federal, terminando o mestrado, em que eu pesquisei a regulação da radiodifusão no Brasil e nos Estados Unidos. E foi uma pesquisa muito interessante, porque a gente percebe a diferença de um país em que a regulação sempre foi muito rigorosa, que é os Estados Unidos, e que da década de 80 para cá tem relaxado algumas normas de propriedade, algumas normas de conteúdo, e já tem resultados lá muito objetivos, resultados muito pesquisados sobre o mal que isso fez para a diversidade da mídia, inclusive para o mercado de trabalho dos profissionais de comunicação naquele país. E, de outro lado, um país em que a regulação sempre existiu, mas sempre existiu de uma forma muito folgada, de uma forma muito leniente para com os radiodifusores, os proprietários de empresas de rádio e televisão. E a gente vê que eles estão cada vez mais se aproximando daquilo que a gente tem hoje, mas mesmo assim ainda estão bem mais na frente no que diz respeito a conteúdo local, mídia pública, diversidade de conteúdo do que a gente está. Oi, Ivan, vamos aproveitar que você está falando dos seus trabalhos, porque a gente sabe que você tem uma história aí, né, dentro da própria TV Universitária aqui, né, desde a época do programa do Sopa, né, do Roger. Sopa Diário. Sopa Diário, né, e agora o seu programa. Fale um pouco dessa história e principalmente do programa que você está conduzindo agora aqui na TV, que é o Pé na Rua. O Pé na Rua. Na verdade, eu fiz roteiro aqui para a TV Universitária do Curta Pernambuco, ainda quando eu estava na universidade, né? Então, a minha história na comunicação, ela passa muito por essa casa. Eu tenho um carinho muito grande pela TV Universitária. E o Pé na Rua, ele é uma oportunidade de mostrar que existem formas diferentes de se fazer comunicação. Né? Eu já estava no movimento social, já militava muito pela democratização da comunicação, já criticava muito a mídia tradicional, a mídia comercial, e estava naquele esquema. Quando você reclama muito, você fica muito chato, né? Então, você chega num canto, né? Sim. Aí você vê defeito em tudo, olha o negócio e o negócio é ruim, aí olha o negócio e o negócio é ruim. E aí é uma grande oportunidade de falar coisas bacanas, de ser feliz, de falar coisas legais, fazendo um produto que
chegue mais gente, que traz mais pessoas, que traz mais diversidade para a televisão. Então, nessa temporada que está passando agora, aos domingos, às 20 horas, aqui na TV Universitária, a gente viajou pelo interior do Nordeste. Então, a gente passou por 5 estados, por mais de 50 municípios, conhecendo muita gente, conhecendo muitas realidades, aprendendo coisas novas, comendo comidas diferentes, vendo projetos bacanas que dão certo, que têm feito a diferença no interior. Então, é uma delícia fazer o Pé na Rua e a gente tem muito prazer de que ele esteja na TV pública, porque o lugar dele é na TV pública. E dá para sentir um pouco também a influência da mídia nessas comunidades do interior de Pernambuco, da grande mídia, vamos chamar assim, da TV? Ah, totalmente. A referência de comunicação, acho que esse talvez seja um dos temas mais relevantes da conversa da gente hoje. A televisão, ela explica o mundo, né? Os meios de comunicação, eles têm a tarefa de traduzir as realidades, de colocar as pautas na mesa para que a gente possa discutir essas pautas. Então, a gente tem um quadro que chama microfone aberto, por exemplo. A gente coloca um microfone num lugar visível, num lugar movimentado da cidade, e as pessoas podem ir ao microfone e falar o que elas quiserem. E é muito comum você ver na referência das pessoas que vão ao microfone aberto para falar absolutamente qualquer coisa, uma necessidade de fazer determinadas críticas que elas já viram na televisão. Às vezes você reproduz uma linguagem que nem é sua. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem surpresas muito agradáveis de pessoas que veem naquele microfone a possibilidade de fazer aquilo que o programa Pé na Rua pretende fazer, que é de trazer coisas diferentes, trazer coisas novas, trazer realidades diferentes, né? Trazer questionamentos que a mídia tradicional jamais trará, porque não faz parte do seu modus operandi, né? Não é bom para o negócio. E dentro Pé na disso Rua não tem esse problema. que Ivan está trazendo um ponto fundamental, é a ideia de TV pública. Muita gente não sabe qual é a diferença entre TV pública, TV estatal, que é diferente, e TV, obviamente, privada, né? Isso, comercial. Então, Nadilson, como é que você vê essa importância da TV pública? Porque o Nadilson é interessante porque ele fez, foi doutorado na Inglaterra, onde existe uma TV, uma grande canal de TV que é a BBC, né? E que é muito importante. Então, como é que você vê esse trabalho? Eu acho que, assim, a Inglaterra, como um grande país capitalista, nos dá um grande exemplo também na TV pública. Porque a grande questão da mídia é o financiamento, né? Como vai ser pago a TV. E alguns países optam pela TV fechada, que seria a TV privada, né? Em que você paga publicidade que financia a TV. Tem o Estado também, que é a TV estatal, que o Estado é o principal financiador, né? E a BBC inventou, de certa maneira, um modelo em que o próprio público inglês que paga pela TV. Então, qualquer endereço que existe na Inglaterra é obrigado a pagar, como chamam de licença de televisão, que TV license, que você paga mensalmente. Se você não quiser ver televisão, você não paga a licença. Mas se você quiser ver TV, você tem que necessariamente pagar a licença. Todo esse dinheiro é revertido para a televisão, para a mídia, para a grande conglomerado que é a BBC, né? Aí isso dá uma certa autonomia da BBC em relação à publicidade, em relação ao Estado. Né? Então dá uma programação de 24 horas sem nenhum tipo de intervalo comercial. Quer dizer, consegue tirar um pouco essa interferência dos grupos econômicos que tanto da política, né? Quanto do econômico, né? Então você tem uma certa independência. Então é um modelo para ser testado, eu acho, em outros ambientes. Não sei porque em outros países também não foi testado, né? Por que, Ivan, que não conseguimos fazer isso aqui? Rapaz, Ou estamos tentando? Aqui a gente não consegue porque quem manda não quer. Né? A gente tem o exemplo da Inglaterra, que é um exemplo fantástico. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso pode ler o livro do Laurindo, do Lalo Leal, né? A melhor TV do mundo, que conta a história da BBC. Mas tem outros exemplos de mídia pública no Canadá, tem exemplo de mídia pública na França, tem grandes exemplos de mídia pública na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, em vários países capitalistas, democráticos, né? E que tem na mídia pública uma referência. Mesmo nos Estados Unidos, você tem uma rede pública de televisão e de rádio que não tem tanto financiamento quanto a mídia privada, que, enfim, tem os seus limites, mas que funciona, que a população utiliza isso. Essa forma de o público patrocinar diretamente é uma forma que deu certo na Inglaterra, mas ela certamente não é a única. E é muito importante a gente saber que os nossos governos, municipal, estadual e federal, gastam muito dinheiro com publicidade. Então, o argumento hoje do gestor público, se você perguntar a ele, se você tivesse aqui Geraldo Júlio sentado, você perguntasse, Geraldo Júlio, por que a Rádio Frecaneca, que é uma ideia de rádio pública, que já tem lei que aprova ela, que já teve discussão sobre ela, por que a Rádio Frecaneca não está no ar? Ele vai dizer a você, porque foi isso que os seus funcionários disseram a gente, que é porque a gente não tem 300 mil reais para fazer uma licitação dos equipamentos. Tudo bem. Não tem 300 mil reais para botar os equipamentos para montar uma rádio pública.
mas o mesmo município gasta de publicidade por ano 30 milhões de reais. Nossa Senhora. De publicidade nas mídias privadas. Então já existe uma diferença de desejo muito grande. Se você perguntar ao governador do estado, Paulo Câmara, por que a TV Pernambuco, que existe, que tem transmissores, que deveria pegar no estado inteiro, que aqui na região metropolitana do Recife pega no 46, que é um canal que pouca gente assiste, não tem às vezes fita para gravar programa, tem às vezes transmissores que estão quebrados há décadas e não funcionam, não tem equipe, não tem uma equipe de jornalismo contratada com concurso público para ser jornalista, ele vai dizer assim, é porque a gente não tem os 16 milhões de reais que os gestores da TV pediram para poder fazer o trabalho com um mínimo de decência. Mas tem 100 milhões de reais que gasta todos os anos com publicidade. Então, Em Pernambuco, no Recife, a gente não tem nem mídia estatal, nem a gente tem mídia pública. Mas a gente tem um Estado que tem uma interferência gigantesca na mídia privada, inclusive nos conteúdos, e que patrocina essa mídia privada fortemente. Isso é, assim, só uma parte. O grande problema é exatamente esse. Como você não ter financiamento para a TV pública não vindo do Estado, entendeu? Porque quando você tem financiamento do Estado, você tem necessariamente alguns vínculos políticos Mas que devem você ser pode ter o evitados. financiamento vindo do Estado que não venha do governo. Por exemplo, se você cria um fundo, que é uma proposta nossa, criação do Fundo Estadual da Comunicação Pública. Então, os governos se obrigam a depositar naquele fundo, independente do gestor, X% da verba da publicidade, por exemplo. Vai gastar com publicidade? Então, 10% do que tu vai gastar com publicidade, tu bota nesse fundo. Tu não tem o que dizer. Bota no fundo, que é o fundo da Radiodifusão Pública. Ao final do ano, esse fundo, vamos dizer, no dia de hoje, se gasta 100 milhões com publicidade privada, no final do ano a gente vai ter 10 milhões para gastar com comunicação pública, em que o governo não mete a mão. E se você tem um conselho eleito pela sociedade, que escolhe a direção da TV, que participa diretamente da gestão da TV, aí você já avança muito. Na lei que cria a TV Brasil, cria também um fundo público, que, salvo engano, é o Fistel, em que as emissoras privadas teriam que pagar um percentual do que ganham com propaganda para financiar, entre outras coisas, a TV pública em geral, mas entre outras coisas a TV Brasil. E as empresas se recusam a pagar, elas têm pago em juízo. Quer dizer, era uma coisa meio Robin Hood, você tira do rico, dá para os pobres e tira o governo do meio. Aí como a TV não tem, a TV Brasil no caso, não tem ainda esse recurso, sobrevive do dinheiro do ciclo orçamentário normal. Então, no dia que um presidente ou uma presidenta não quiser mais, simplesmente não envia a proposta orçamentária para o Congresso Nacional e no outro ano acabou-se a TV Brasil. Então, é isso que o professor Analisa fala, está certíssimo. Se você está ligado ao governo, você jamais será público do jeito que a gente pretende que seja público. Você vai ser sempre estatal. Agora, a gente tem que estar ligado ao Estado de uma forma que tire o govrno da jogada. Exato. Você financie, mas você não mande. E como que vocês veem esses modelos que tem no Brasil, que estão a TV universitária, as TVs educativas, a TV cultural, elas têm um papel importante, isso está crescendo ou isso ainda está ameaçado? Como é que vocês veem o futuro dessas dimensões? Eu acho que assim, eles são importantíssimos. Agora tem novamente a questão do investimento, porque as TVs do mundo, né, conseguem competir com as TVs privadas, TVs que têm um investimento muito grande também. E tem uma qualidade técnica, uma qualidade de investimento que é necessária. Porque o público quer ver uma qualidade técnica de produção. Assim, às vezes você tem a ideia da TV universitária que em alguns lugares nem pega direito por causa do sinal de transmissão, entendeu? Então são coisas feitas, mal feitas algumas vezes, que não atraem porque a estética não é interessante, porque não tem... Os melhores profissionais não vão para lá porque ganham pouco, entendeu? Então isso tem que ser revisto. Isso é importante sim. Agora, para competir com as TVs abertas, tem que ter uma qualidade e um investimento muito mais forte. E aí volta a velha questão de quem é que vai dar esse investimento, quem é que vai pagar por esse investimento, sem ter ingerência sobre o conteúdo, né? Agora, a gente percebe que nos últimos anos, tanto estadualmente quanto no campo nacional, você tem tido um acréscimo de investimento em conteúdo muito grande. A gente teve a coisa da lei do acesso condicionado, que trouxe uma demanda de conteúdo independente muito grande, que gerou muito conteúdo e tem muito recurso para conteúdo. Agora, esse conteúdo ele é feito, ele é produzido... O Fucultura, daqui do estado de Pernambuco, a gente tem o quê? 30 e poucos milhões por ano de conteúdo. Agora, aí você diz, vai passar aonde? Né? Muitas vezes você pega um recurso público, faz produtos fantásticos. Né? Pernambuco ganhou 22 prêmios de cinema no Festival de Brasília, com filmes extraordinários, mas a gente não vê na televisão. Nós, a população, estamos pagando por um conteúdo cada vez melhor. E só uma parte também é que, às vezes, as pessoas que pegam esses financiamentos não têm compromisso com a formação de público.
existe uma certa elite do cinema, muitas vezes, que eles fazem filmes, às vezes, incompreensíveis para o público geral, porque já tem um filme pago por princípio, ele não tem compromisso com formação de plateia para ter o investimento dele mesmo. Então, você não cria um circuito de cultura independente. Aí fica sempre dependendo dos financiamentos públicos, de editais e algo assim. Então, isso é maléfico para a cultura pernambucana, que eu tenho percebido há muito tempo. Não só no cinema, mas como na música também, projetos culturais. Vamos tentar trabalhar na formação de uma audiência, na formação de um público que financie esse próprio cinema, que financia a própria música. Não depende de editais para que esse tipo de cultura seja formada. E a TV e a rádio públicas têm um papel fundamental nisso, porque vamos ser bem realistas. O mercado, ele não tem interesse de absorver nenhum tipo de conteúdo que não gere um lucro muito rápido, num tempo muito rápido. Então, o programa Realidade, ele existe porque ele existe na TV pública. Né? Esse tipo de discussão, aprofundamento de um conteúdo, ele não tem lugar numa mídia que precisa ter um corpo amanhã, um sangue, uma bunda, um peito, uma polêmica, uma celebridade. Quer dizer, a mídia privada serve para isso. E compreendam, a gente precisa respeitar, entre aspas, se a gente vive num mercado, numa economia de mercado, que hajam meios para que eles possam vender os produtos deles. Agora, a Constituição brasileira diz que tem que ter complementaridade entre o meio privado, comercial, público e estatal. Então, da mesma forma que eles precisam usar um pedaço do espectro eletromagnético, que é de todos nós, para vender sabonete, shampoo e condicionador, a gente precisa ter muito espaço, com equipamento bom, com transmissor bom, para chegar na casa das pessoas e dar para elas um conteúdo que elas possam refletir um pouco mais. Vejam que desafio e que armadilha pode ser também isso, de ter que, de alguma forma, pela própria mídia, conscientizar a necessidade de democratizar essa mídia, né? Não é fácil. Não acontecerá. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo já voltamos aí a conversar com nossos amigos sobre esse tema da democratização da mídia. Estamos de volta com o programa Realidades, hoje conversando sobre a democratização da mídia. Nós temos aqui a presença do Nadilson Silva, que é professor da Universidade Católica, também sociólogo, e a presença do Ivan Moraes Filho, que é jornalista e também membro do Centro de Cultura Luiz Freire. No bloco passado nós falamos sobre questões importantíssimas do que é uma TV pública e a importância de uma TV realmente pública. E agora vamos tocar num tema bem delicado, que é as concessões, políticas de concessões. Como que eu posso ter uma TV, um rádio no Brasil? Como que isso aconteceu? Que história é essa? Era uma vez. É uma história longa. A lei completa que determina como é distribuída os canais de difusão, o que é que eles têm que ser feito, é uma lei de 62, né? Foi a primeira grande derrota de João Goulart, antes até do golpe. Ele chegou a vetar 50 e poucos artigos dessa lei, e cada um dos artigos foram derrubados pelo Congresso Nacional no dia em que foi criada a Associação Brasileira de Radiodifusores, a ABERT. Então, essa é uma história muito bacana, né? E muito simbólica de como são distribuídas as concessões no Brasil. Até o governo Fernando Henrique, década de 90, a distribuição de concessões, dos canais, né, para a gente entender, né, tudo pode ser privado. A câmera, o microfone, os carros, mas o canal por onde passa a frequência para chegar na casa da gente, esse canal é público. Então, a autorização do uso desse canal é que a gente chama de concessão. E até Fernando Henrique, a distribuição de todas as concessões, seja educativa e seja comercial, elas deviam ao caráter discricionário do Ministério das Comunicações, que, a partir da Constituição de 88, precisava de ter o aval do Congresso Nacional. Então, via de regra, as concessões eram distribuídas como critério como moeda política mesmo. Você precisava de ter Sarney queria um ano a mais para governar. Aí distribuiu centenas de concessões para deputados, para prefeitos, para governadores. O Fernando Henrique, aí muitos faziam isso. O Fernando Henrique baixou uma coisa interessante. No governo dele, as concessões comerciais deixaram de ser distribuídas pelo caráter discricionário do presidente ou do ministro das Comunicações. Elas passaram a passar por processos de licitação, o que é bom por um lado, aumenta a transparência. Por outro, as pesquisas já dizem que, depois das licitações, vê-se que o critério que é mais relevante é o critério financeiro.
Então, se você tem o sonho de fazer uma TV muito democrática, muito bacana, mesmo que comercial, se você não tiver muito dinheiro na época de uma licitação de um determinado canal, possivelmente você não ganhará. Só que o que acontece? Quando o Fernando Henrique faz isso, a TV comercial, a rádio comercial deixa de ser uma moeda de troca política e começa a ser cada vez mais um instrumento do mercado. Por outro lado, as concessões educativas permanecem sendo distribuídas pelo caráter discricionário do Poder Executivo. Então, elas começam a valer como moeda de troca. E aí, de lá para cá, muitos deputados, senadores, governadores, prefeitos do interior receberam concessões educativas em troca de algum favor político, de algum apoio eleitoral, de alguns minutos no guia eleitoral. Enquanto as comerciais foram para o, entre aspas, mercado livre. Porque, embora não seja legítimo que eu pegue uma concessão e venda para você, eu acabo fazendo contratos, acabo fazendo disfarces políticos que façam com que a minha concessão, embora eu que tenha sido concessionário, eu possa alugar o tempo para você fazer. Aqui em Recife a gente tem alguns exemplos disso. Você vê uma coisa interessante que acontece no canal 14, o HF. É uma concessão que pertence à TV Estação TV, e ela foi praticamente toda alugada para uma igreja evangélica. Então, embora a concessão não pertença à igreja, quase todo o conteúdo que é veiculado neste canal 14 é produzido por essa igreja. Salvo engano, um a Assembleia de negócio, Deus. né? É um mero negócio. É um business, igual qualquer outro. Isso. Igual como se fosse uma prateleira num supermercado. Né? O aluguel de espaço é ilegal. Nós estamos, inclusive, entrando com a representação do Ministério Público para que isso seja averiguado. Agora, isso acontece de uma forma tão geral no Brasil que fica muito complicado você pegar caso a caso. Isso é quase que uma prática costumeira. E se você leva em conta que os canais eles são um bem escasso, você não multiplica canais, no mundo analógico só existem X canais, então você não pode ter mais do que isso. Então, se a gente agora se juntasse, se a gente quisesse ocupar um canal, por exemplo, de rádio ou um canal de televisão no Recife, a gente não conseguiria, porque está tudo ocupado. Tudo tem dono, entre aspas. Sendo que de 10 em 10 anos para a rádio e de 15 em 15 para a televisão, você tem que renovar. Só que essa renovação ela acontece quase que automaticamente. Não tem uma discussão, não tem um papo, não tem um para que isso, né? Então, isso inclusive, interessante que você tocou no ponto da questão das TVs evangélicas. Eu acho que tem que haver também a regulação dos conteúdos das televisões. Assim. A gente fala muito de censura na regulação, porque elas têm um compromisso com a população também. Então, tem algum assim, tem que ter um certo percentual de programas educativos. E não em horários esdrúxulos, como 7 da manhã do domingo, entendeu? Mas em horário nobre também. Então, as mídias veem isso como intervenção do Estado, né, da sociedade, sobre os conteúdos. Mas é necessário haver esse tipo de controle. Porque senão eles colocam os melhores programas que dão mais audiências, mais sensacionalistas em horários nobres, né, que não privilegiam conteúdos educativos, educacionais, e botam os horários que seriam obrigação deles, né, colocar em horários ruins, horários programas mais educativos. Então teria que haver um certo controle social sobre isso, sobre os conteúdos eu também. acho que essa determinação de espaço eu acho ela interessante, mas acho mais importante do que isso o que a gente chama da reforma estrutural, ou do controle de propriedade, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos. Na minha pesquisa eu percebi que nos Estados Unidos você tem uma série de regras para impedir que poucos sujeitos controlem a mídia num determinado local. Então, por exemplo, você não pode ser o dono numa cidade de uma rádio, de um jornal e de uma televisão. Ivan, mas isso não controla, isso não limita a questão do conteúdo. Não, entendeu? mas perceba, se você faz com que obrigatoriamente o mercado, os conglomerados não tomem conta de todos os canais, você acaba fazendo com que a fauna e a flora da comunicação elas sejam mais... Mas pode haver conluio entre eles. Claro que pode. Não existe. Claro que então, pode. isso não controla a questão do conteúdo, não diversifica necessariamente. Não resolve. Entendeu? Mas eu acho que é uma questão fundamental que diz respeito, inclusive, a outros assuntos. Se você falar, a gente vai falar da criminalização dos movimentos sociais, aí se a gente for falar da representação dos povos negros, da mulher, dos povos indígenas na mídia, se você tem, por exemplo, canais, como tem no Canadá, um canal indígena, que tem uma população total no Canadá menor do que a do estado de São Paulo, mas tem um canal de televisão nacional que é a TV indígena, que você liga a televisão e você vai ver os índios tudo falando, né? Dizendo que eles querem, que eles não querem, que eles acham, que eles não acham. Então você, de uma certa forma, garante a toda a população o direito a se comunicar.
Né? Aqui a nossa representatividade ela é muito zero. fracassada, Quem né? conhece, se eu perguntar aqui, quem sabe o nome de 3 povos indígenas que vivem em Pernambuco? São São excluídos 10. completamente. 10 povos que estão organizados aqui em Pernambuco. Se eu perguntar o nome de comunidades quilombolas, você conhece quantas aí dentro de casa? Aqui em Pernambuco, pô, tem para mais de 100. Quer dizer, é um negócio... o teu vizinho, a gente conhece, né? A gente conhece o Leblon pela televisão, a gente conhece Nova York pela televisão. A gente sabe que está faltando água em São Paulo, mas a gente não sabe dizer, o professor sabe porque ele estuda isso, o nome de 3 bandas de hip hop de Santa Amaro. E às vezes a pessoa é acostumada a ir ao shopping Itacaruna e não sabe o que acontece. Você é acostumado a ir na Zona Sul, mas não sabe que o Ibura tem uma dos leques culturais mais ricos que existem na região metropolitana. Tem associações de artistas no Ibura que estão do hip hop ao brega, fazendo arte todo dia, e a gente não conhece pela televisão. E esse ponto que o professor Nadilson coloca, que tem sido às vezes uma polêmica, né, que alguns acusam assim, de seria um tipo de controle, de repressão da mídia, que é a questão do controle, né, acusam de ser uma censura, mas isso parece uma coisa importante, né? Isso por ser concessão pública, a gente tem obrigações também com a sociedade. Não é apenas um mercado para você dar lucro, entendeu? Tem que ter um contraponto. Agora, e esse como fazer contraponto isso? Né? como fazer, exatamente. O grande desafio é esse, você não cessar a liberdade, porque pode haver um controle político, né, sobre os conteúdos, né, e deixar você ter alguma forma de benefício para a sociedade, benefício em termos culturais e educativos. Então, esse balanço é que tem que ser encontrado, para que não tenha, porque se for também o controle do conteúdo, dependeria muito do tipo de política que está no governo. Assim. Então, seria uma política mais liberal, teria um conteúdo mais liberal, uma política mais restritiva, menos restritiva. Tem que haver um controle sobre isso, assim, algum tipo de debate para chegar a esse ponto de equilíbrio, que não se chegou ainda. Mas que confundir isso com censura é o grande problema que a mídia mesmo tenta enfatizar, para evitar qualquer forma de controle social. Não tem nada a ver controle social com censura. Nada a ver, de forma nenhuma. Entendeu? Então, isso tem que haver esse balanço. Tem uma coisa muito interessante que se faz em muitos países do mundo, que é órgãos de regulação independentes, que fazem a regulação... Tipo conselhos. Conselhos de regulação, que fazem a regulação a partir do interesse da própria sociedade. A gente sabe que a cultura é uma coisa que não é parada, é uma coisa dinâmica. Então, você tem o Ofcom na Inglaterra, por exemplo, que se você estiver num programa e você atentar contra um determinado segmento da sociedade, você vai ser chamado a atenção. Isso, exato. Claro que não existe censura prévia na Inglaterra. Você não tem que mandar o conteúdo para o censor dizer que essa palavra não pode ou que esse texto não pode. Agora, esses órgãos, eles recebem reclamações do público, veja, é o público que está falando, e eles encaminham essas regulamentações anualmente para que as emissoras saibam que lado eles podem ir e que lado eles não podem ir. Isso é perfeitamente natural numa sociedade em que as pessoas precisam se comunicar, as pessoas precisam se entender e o espectro, o professor falou também, ele é público. É diferente de você imprimir um jornal. Porque o jornal, quanto mais dinheiro você tiver, você pode imprimir a quantidade de jornal que você quiser e distribuir para onde você quiser. Mas os canais são bem público e escasso. O jeito de trabalhar no canal, ele precisa ser discutido publicamente. As ruas, por exemplo, você não fala o que é na rua. A rua é pública e é escassa. Você passa com carros a determinada velocidade, de tal jeito. E esses modelos de conteúdo que vocês estão vendo na TV brasileira, o que vocês acham disso? Assim, alguns olham de uma forma assustadora, dizem que é uma questão, uma decadência moral, outros dizem que deve ser essa a liberdade. Como é que vocês também dão a qualidade dessas... Eu acho que a determinação da audiência é mais fácil. Eu acho que quem manda na televisão é quem paga a televisão. E quem paga a televisão é o anunciante. Então ele quer audiência imediata, assim, não pensa muito nas consequências da audiência. Aí você tem uma aberração no mundo, eu acho que a televisão, a TV local, assim, os programas locais. 90% do nosso telejornalismo é violência, entendeu? Você tem, da pior qualidade, programas sensacionalistas que exploram os seres humanos ao extremo, entendeu? Denegrindo imagens, sendo mais violentos que a própria realidade. E você sabe muito bem disso, sabe, com movimentos sociais. Outro dia eu vi um programa absurdo, tão fake, assim, que era falando de traição, que filmava os vídeos sendo traídos, não lembro como é que é o nome do programa. Talvez o cara até João conhecia. Kleber. João Kleber, que né? já foi expulso, de certa forma, do Brasil e voltou com todo o gás. É uma coisa, assim, que é escabrosa na minha avaliação. Todo montado, artificial, e uma coisa baixo nível. Mesmo. Inclusive, é uma consequência direta do hipercomercialismo. Apenas isso. A gente pensa que... Eles dizem muito. O público gosta, o público quer, a gente faz o que o público quer.
Você faz o que o seu anunciante quer. Exato. Né? Você está oferecendo ao público, você quer banana ou quer maçã? Pô, mas o público quer melancia, o público quer outras coisas. E mesmo se o público quiser violência ou que queira, não é direito do público ter isso na televisão. Se você quer como fazia nas arenas lá em Roma, né? Que é morte, entendeu? Mas você não tem que oferecer morte. Quem quiser morte vai ver numa deep web aí, ver estupro, o que for. Mas TV aberta não é para isso. Mesmo que haja esse discurso de que não, existe uma necessidade do público de ver violência. Mas aqui não é espaço para isso. Mas por que você não bota sexo explícito às 2 horas da tarde? Exato, não é por aí. Nós, um enquanto consenso. sociedade, Moral acreditamos que determinadas coisas precisam ser mantidas Exatamente. com determinada privacidade. Né? Uma pessoa é presa hoje por estupro, ela ainda nem foi julgada. Ela não, sabe, não, ela é suspeita de um crime. Por que ela vai ser exposta aos leões? Ó, esse aqui é um estuprador, safado, de tal lugar, diz logo a comunidade dele, né? Trabalhava não sei aonde, né? Pronto, lascou, velho. Esse cara pode ser inocente o que for. Esse cara lascou-se. Esse é um papel que, para nós, da área de direitos humanos, e até na Universidade Federal, que a gente tem uma especialização e um mestrado em direitos humanos, grupo de pesquisa, tudo lá, estamos muito preocupados, assim, essa rotulação das pessoas, essa criminalização forçada dos indivíduos, né? Desumanização, porque é uma desumanização. Aí você não consegue ver os valores positivos da pessoa, ver que ela foi fruto de algo, de uma história, ver o contexto econômico, social. A gente fica cego para isso, para aplicar uma raiva imediata, de matar esse indivíduo, né? Os indivíduos que têm um mal, e o mal está lá. Como se houvesse a vingança, a TV serve como uma forma de vingança, né? Isso. E não é, vingança não é justiça, exatamente. Então você está ali para fazer justiça, que todo indivíduo tem direito de se defender, né? Cometer erros e pagar o erro que cometeu. E não serem, de certa forma, denegridos a todo momento, né? Desumanizados. Eu fico pensando, será que não é esse papel também da mídia que tem ajudado a construir, por exemplo, umas visões mais reacionárias, tipo assim, ditatoriais ou autoritárias, ou como pena de morte, ou criminalização forçada das classes desfavorecidas, né? Tem que punir mais ainda, se sabe hoje que a punição, em geral, o modelo de punição que está sendo feito é fracassado, produz mais violência, mas parece que isso... Isso né? É porque é o seguinte, a gente tem que pensar em quem são os donos dos meios de comunicação. No Brasil, a elite que é dona dos meios de comunicação. Essa é uma visão que interessa muito às elites, essa visão da criminalização do indivíduo. O indivíduo é culpado pelo problema. Então, como é que você resolve o problema? Não é a cultura. Você desvia o foco da estrutura para o indivíduo. Então, o sistema é bom, você é que é preguiçoso. Então, o termo alma cebosa, que se usa muito dos apresentadores que tem na televisão daqui de Recife, que é Cardinô, a alma é uma questão de índole. Então, a alma não se muda, entendeu? Se nasceu alma cebosa, vai morrer alma cebosa. Então, o Estado lava as mãos, porque, olha, não tem por que investir em educação se o cara é alma cebosa. Ele vai delinquir de qualquer jeito. E as elites é muito conveniente ter esse discurso, porque não tem que mexer no sistema de exploração. Porque uma mídia cebosa. Mídia cebosa, exatamente. Que é fruto de uma mentalidade cebosa sobre a realidade social. Então, lava as mãos e deixa as coisas acontecerem como estão. Agora, a gente precisa ter uma cautela, a gente que faz a crítica da mídia. Porque, a mídia faz isso, a mídia fez aquilo. O professor foi muito feliz no comentário dele. A mídia não é nada. A mídia quer dizer meio. Sim, né? A mídia ela não existe separada da sociedade em que ela vive e ela não existe isolada daqueles que a controlam. Então, quem controla a mídia hoje? O que é a mídia brasileira comercial hoje? É uma mídia controlada por poucos grupos econômicos. Acho que a chave do negócio é isso. Poucos grupos econômicos, sempre capitaneados por homens brancos que vivem em 2 ou 3 cidades do Brasil. É uma turma que se reúne numa sala menor do que essa. E diz, ó, isso aqui está ruim para a gente, isso aqui está bom para a gente. Então, eles não têm ideologia político-partidária necessariamente. Eles têm a necessidade de cada dia ganhar mais dinheiro. Não é à toa que os donos da mídia do Brasil estão entre as pessoas mais ricas do Brasil, os donos dos meios de comunicação. Não é à toa que os donos da mídia de Pernambuco são as pessoas mais ricas de Pernambuco. E elas estão, elas não têm só aquela identidade de classe, com a classe dominante, mas eles têm uma coisa orgânica com quem manda no país de outras formas. Então, é o patrão, é o dono da usina de cana, é o dono da construtora, é o dono da fábrica. Então, essas pessoas, esses grupos econômicos, que também são grupos de classe e que também se relacionam de outras formas, casam-se entre si, defendem os mesmos candidatos na época política, viajam para os mesmos destinos na época de férias. Quando a gente diz que a mídia faz isso, é porque essas pessoas que hoje controlam a mídia têm determinados interesses, que inclusive afetam a eleição, afeta a discussão do salário mínimo,
afeta a gente gostar ou não de determinada música, afeta a gente gostar ou não de determinada pessoa. Né? Por que, que os negros são tão ridicularizados nos programas de humor? Quantos donos de empresa de radiodifusão são negros no país? Sim. E esse é um tema que a gente vai tratar, e o tema também no próximo bloco das eleições, a influência da mídia nas eleições. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e já voltamos com Realidades. Nós estamos de volta no programa Realidades, conversando hoje sobre a democratização da mídia. No bloco passado nós falamos algumas questões muito importantes sobre violência e direitos humanos, como isso é abordado na mídia, principalmente local, né? E agora nós temos um tema também muito interessante para falar sobre as eleições, o papel da mídia nas últimas eleições. Antes disso, eu queria dar uma indicação para o nosso telespectador de filmes e livros, né? Que é um filme muito interessante para entender um pouco essa questão do poder e mídia, que é o filme Muito Além do Cidadão Kane. Né? Também tem outros filmes que o Ivan, né, nos colocou. Como é que é o nome, Ivan? Tem A Revolução Não Será Televisionada. A Revolução Não Será Isso, Televisionada. é um filme feito sobre a Venezuela, mas poderia ter sido feito aqui, sem nenhuma diferença. Tem o filme chamado Levante Sua Voz, você encontra no YouTube, falando sobre o direito à comunicação. E também o Cordel da Regulamentação da Comunicação. É um vídeo curto que a gente fez aqui mesmo no Recife, que chama a atenção para a necessidade de a gente se meter um pouco mais nos canais de rádio e televisão. E uma ficção interessante sobre rádio comunitária é Uma Onda no Ar também. Uma Onda no Ar. Uma Onda no experiência Ar, de muito rádio bacana. comunitária, acho que em Minas Gerais, se não me engano, em Belo Isso, Horizonte. conta a história da Rádio Favela. Rádio Favela. Mas uma ficção, um filme bem leve, bem legal. Em geral se encontra no YouTube, na internet encontra esse Sim, Tudinho. geralmente. é Pode tudo, né? meter o dedo no No YouTube. Canal Brasil também tem bastante coisa. No assim, Canal você Brasil pode, tem acessar. bastante. Certo. Como que vocês viram aí na eleição do ano passado, assim, uma forma mais sintética, são muitos temas complexos da eleição, mas o papel da mídia principal, assim, nessas eleições presidenciais? A gente percebe uma certa tentativa de um bloco econômico-político chegar novamente ao poder, né? Porque o PT chegou, assim, Lula se elegeu algumas eleições atrás e tem havido sempre uma tentativa de que esse bloco que saiu do poder retorne, né? E a gente percebeu que a grande mídia, de certa forma, apoiou esse outro bloco. Apoiou o bloco. Houve abertamente abertamente para quem vê um pouco essa ideologia mais claramente, né? Mas eles não assumem que apoiaram. Mas a gente percebia que havia sempre uma tendência a querer que o opositor chegasse no lugar. Deu para ver algumas coisas que parecem bem evidentes, né? O papel da revista Veja, o papel da Globo na reta final nos debates, da eleição. isso. Parece que isso... Para quem Então, gosta isso de sempre dado, houve. tem um estudo científico interessante que eles fazem em todas as eleições, que é o manchetômetro. Manchetômetro. Vai no Google, põe manchetômetro, mete o dedo e eles veem tanto manchetes de jornais, dos maiores jornais do Brasil, e TVs, os noticiários. E a tabelinha é grotesca. óbvio, Assim, a quantidade de títulos favoráveis a um candidato, a quantidade de títulos favoráveis a outro, a quantidade de manchetes favoráveis ou desfavoráveis a um ou contra o outro. É absurdo, assim. Não é uma opinião que eu estou dando, não. Estou dando um dado para isso você é ir uma lá, coisa- olhar. Isso, eu sei que é um objetivo. dado que Porque teve apoio até das universidades pesado. do Rio de Janeiro, e que É um muito dado, escancarado. dado sério, né? Porque isso foi publicado. Isso é uma pesquisa científica que mostrou claramente, né, que realmente houve um ataque muito forte da mídia, Claro. a Folha de São Paulo, a Globo, etc. Todos os grandes veículos com uma escolha preferencial clara em relação ao candidato Aécio Neves. né? Inclusive um preconceito explícito, né? Que no Manhattan Connection, aquele programa da Globo News, o Bainardi, que é o rei da polêmica, assim, ele falou abertamente que o culpado pela eleição de Dilma foram os nordestinos, né? E reforçou esse preconceito de que são os povos mais atrasados do Brasil, os que têm menos consciência política e assim por diante. A rede social a gente viu muito isso, né? Eu Muito via isso, muita sim. gente que eu tenho muito contato, pessoal do Sul, via posts assim assustadores, né? Assustador. Assustadores contra os nordestinos. Exatamente. Não via assim, por que seriam nordestinos? Foram mais beneficiados pelas políticas sociais, daqueles que mais precisavam de intervenção do Estado. Então eles votaram conscientemente no que foi melhor para eles, e não alienadamente, como se pensa, né? Mas a mídia tentou ter esse discurso da alienação. Eles são alienados, por isso que votam nesse tipo de política social. Não, eles votaram conscientemente porque foram favorecidos por determinados tipos de política.
né? Alguns dizem que quem foi o ponto fundamental para a vitória, por exemplo, do PT, de Dilma, foi a rede social. Vocês acham que é isso? Porque a mídia estava mais a favor, em geral, Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí seria relevar demais o papel dessa mídia, entendeu? Eu acho que realmente é o cotidiano, você confrontar opiniões da grande mídia com o que você vive no seu cotidiano. O Sérgio Amadeu, um sociólogo que estuda internet, ele foi um dos primeiros que disse isso. Ele falou que se não houvesse rede social, o resultado da eleição seria outro. Eu não vou tão longe, eu não estudo isso, não tenho nenhuma base para dizer isso. Agora, eu acho que uma coisa que foi muito importante na reta final foi a mobilização das pessoas que já não militavam mais na esquerda e foram para a rua. Sim, foram pra rua. Então, isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Há muito tempo que eu não via gente na rua. Política é real, esse ano eu vi. Política real. Mas eu não me atrevo a saber por que a eleição aconteceu desse jeito, não. Agora, que os meios hegemônicos de comunicação estavam apoiando escancaradamente o candidato do PSDB e localmente o candidato do PSB, isso a gente não tem absolutamente nenhuma dúvida. E o que fazer, né, diante de uma situação dessa para o futuro? Né? Mudar. A gente está, o Fórum Pernambucano de Comunicação, junto com 120 entidades da sociedade civil do Brasil, acho que mais, já está mais de 200, do Brasil inteiro, defendendo um projeto de lei de iniciativa popular para regulamentar os artigos da Constituição que ainda falta regulamentar. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui. Tem a ver com essa campanha, Ivan, que você falou da democratização da mídia. Exatamente. Fale um pouquinho, então, para nós. A Constituição, essa conversa que a gente está tendo aqui, de mídia pública, de conteúdo local. Na Constituição, quem tiver tempo, quiser ler 4 artigos, é uma página. Do 220 até o 223, fala de como é que tem que ser distribuído e usado o espectro, os canais. E aí diz lá, por exemplo, que a rádio e televisão não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Está escrito, mas está dizendo que tem que ter conteúdo local de acordo com percentuais estabelecidos em lei. Essa lei nunca fizeram. Está dizendo que tem que ter complementaridade entre sistema público, estatal e privado. Que complementaridade é essa? Não tem. Então precisa de lei. Esse projeto de lei está disponível no site paraexpressaraliberdade.org.br. Qualquer pessoa pode ir lá, paraexpressaraliberdade.org.br. Você assina o projeto de lei que diz que, entre outras coisas, político não pode ser dono de rádio e televisão, igreja não pode ser dona de rádio, jornal e televisão, o percentual de conteúdo local está estabelecido entre 30% e 70%. Você estabelece a necessidade de canais públicos, você sistematiza aquele artigo que diz que tem que ser a complementaridade, a gente diz que a complementaridade é 1/3 para os canais públicos, 1/3 para os canais estatais, 1/3 para os canais privados. Vamos dar uma olhada nesse projeto de lei e vamos tentar fazer mais. Porque com a eleição do Eduardo Cunha agora para a presidência da Câmara, é muito difícil que a Câmara tome essa atitude. Então quem tem que tomar essa atitude é a população. Eu não acredito nem que o Poder Executivo do Brasil, nem que o Poder Legislativo do Brasil estão empenhados em mudar esse contexto de violação da liberdade de expressão, porque o que existe é isso. É muito pouca gente falando e muita gente ouvindo. Se a gente não se mobiliza, isso vai continuar desse jeito. Você tem uma ideia, a gente chega na universidade, eu ensino na universidade há mais de 15 anos, e as pessoas não sabem que mídia é concessão. Eles passam todo o período de formação do ensino fundamental e médio sem discutir mídia, sem saber como o canal funciona, quem são os donos das mídias, absolutamente nada. Então, como é que você vai debater democratização? As pessoas não sabem que a TV não pertence à Rede Globo. Também a emissora é a Rede Globo, mas o canal não é da Rede Globo, entendeu? Então, isso aí não acham que tem como interferir sobre isso. A disciplina de estudos de mídia devia vir já no Desde o início, assim, em alguns países europeus, desde pequenos ensinam como é feito um jornal, como fazer uma pauta, interferência disso no cotidiano, eles debatem isso. Quem manda, quem faz. Quem manda, quem faz. Então, você tem uma democratização do debate que chega para uma audiência mais preparada quando são adultos. Aí, quando bota um tema desse, democratização, você sabe o que está sendo dito, né? Você sabe como se posicionar. Veja e dessa maneira você não tem. O tema do Enem foi a propaganda para criança e adolescente. Muito simbólico. 500 mil de pessoas tiraram 0. Nossa. Essa discussão que é sobre comunicação, que é a propaganda para criança e adolescente, é regulamentado no mundo inteiro, menos no Brasil. No Brasil, um debate que não existe. Se coloca um tema no Enem, né, que se supõe que os alunos leram sobre tudo, e 500 mil de pessoas não sabem nem para onde vai, nem para onde vem. Não é um debate, né, sobre isso desde a infância que é necessário. Vamos tocar um pouquinho nesse tema, porque é muito importante fazer esse programa e pelo menos tocar nisso, que é a questão da relação à criminalização dos movimentos sociais. Né? Esse papel que a mídia exerceu, principalmente ficou, me parece claro, isso em 2013, com as manifestações que houveram pelo Brasil inteiro,
e que foi talvez um aprendizado também para a mídia do poder da população e também baixar a guarda também, porque não é tão fácil alienar as pessoas assim. Como é que vocês viram aquele momento, né, de tentaram criminalizar fortemente os movimentos sociais de rua, etc., né? A gente percebia interessante que era uma certa revolta da população contra as mídias tradicionais, né? Os repórteres tinham que se esconder, usar microfone escondido para poder gravar, ou câmera, porque sabendo que era da Rede Globo, que era da TV Bandeirantes ou alguma grande mídia, as pessoas simplesmente não se posicionavam, assim, não queriam que estivessem por ali, né? Aí, o que é que essa grande mídia fazia? Assim, ela tentava se aproximar do movimento que ela nunca teve participação nenhuma, né? Então as pessoas percebiam isso, que é uma mídia que não representa o movimento e que agora quer se aproveitar do movimento, né? Para de alguma maneira ter audiência ou algo assim. Só que de uma maneira errada, porque da maneira de criminalização dos direitos que as pessoas teriam. Então no início você teve, inclusive, assim, percebeu até uma mudança no discurso da grande mídia em determinado momento. Eles tentaram ser bem radicais no início, assim, só tem malandro, só tem black bloc, algo assim, mas viram que era tão... a rejeição foi tão grande. Não pegava mais. Não pegava esse discurso. Eles começaram a mostrar realmente o que é que estão querendo lutar, quais são os direitos e deveres. Mudaram um pouco o discurso, com a ideia de adaptação, né? De você, tudo bem, criminalizou no início, mas depois tiveram que, assim, abrir um pouco a guarda, porque senão não conseguia mais ter audiência, porque as pessoas não viriam mais no programa, que é completamente falso. A atuação na mídia em junho de 2013 é muito parecida com a atuação na mídia sempre. Quem viveu a década de 60 e 70 sabe como eram tratadas as pessoas que eram contra o regime nos meios de comunicação. Existia esse discurso da censura, mas a mídia hegemônica era mais censor do que o próprio censor. Hoje, basta você vai ver uma passeata, você vai ver uma greve, vê como é que o jornal se posiciona. Vê qualquer protesto sobre qualquer coisa, em qualquer lugar. O título é Protesto engarrafa o trânsito. Não vá por ali. Aí não sabe sobre o que é o protesto. A legitimidade do protesto. O que é que aquele pessoal está ali? Acordaram cedo para queimar pneu porque tem vontade de queimar pneu? Um belo dia não tem o que fazer, vou queimar pneu. O título é esse, protesto, caos não sei aonde. Né? É isso mesmo. Caos não sei aonde. Então, é a maneira com que a classe dominante que encara e que a sociedade de um jeito e que controla os meios de comunicação acham que isso é. Né? Estão atrapalhando o progresso. Exemplo claríssimo que a gente pode ver aqui na porta da casa da gente é a maneira com que tem sido tratado o movimento Ocupa Estelita. Né? Como se fossem um bando de vagabundos. Quando a gente vê a quantidade de professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutores, um dia foram 50, outro dia foram 60, outro dia fazendo aulões. Né? A quantidade de gente pós-graduada, doutora, que trabalha pra caramba participando daquele movimento e a mídia sempre encarando como se fosse primeiro, invisibilizando. A estratégia sempre é essa. Tenta-se invisibilizar o máximo que se pode. Melhor não falar nisso. Não dá mais para invisibilizar. Então vamos tornar engraçado. Vamos fazer chacota. Não deu para fazer chacota. Não deu para envergonhar. Aí o terceiro passo é criminalizar. Se eles não são invisíveis, se não dá para fazer graça deles, eles só podem ser criminosos. Que no dia em que o movimento foi expulso pela polícia, todas as matérias davam conta de que houve um confronto. E não há confronto entre pessoas armadas com flautas e pessoas armadas com cacetetes e bombas. Né? Então, é a mesma coisa claro. como se aborda na mídia, que é uma forma realmente escandalosa, né, a questão de Israel e Palestina, como se houvesse um tipo de guerra e sabe que não há nem polícia direito há entre os palestinos. Né? Não há nem exército, não há nada. Quer dizer, mas você tipo tem confronto entre o Estado e grupos guerrilheiros. Exatamente. Não é confronto. Que alternativa pode pensar mais, além disso que vocês falaram, dessas campanhas? Né? Parece que algumas campanhas no Brasil deram certo, não foi de tirar alguns programas do ar, vocês têm informação sobre isso, por exemplo, o programa mesmo que vocês falaram sobre... Na década de 90 teve uma campanha importante, que financia a baixaria contra a cidadania, que era encabeçada pela Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Que quando felicianizaram a Câmara, essa campanha foi para o espaço. Mas que chegou, junto com outras entidades da sociedade civil, junto com o próprio Ministério Público Federal de São Paulo, chegaram a fazer uma ação contra o João Kleber, quando ele estava na Rede TV, em que ele precisou tirar o programa do ar durante 60 dias, ou foi um mês, e no lugar desse programa foi feito o programa Direitos de Resposta, em que a própria sociedade civil fez debate.
tem debates fantásticos com Sócrates, que Sim, participou, o Juca Kfouri participou, a Soninha, que agora está no PPS, participou de um debate muito bacana, o Eugênio Butti participou, 200 e tantos vídeos foram mandados pelo Brasil. É uma experiência fantástica, que infelizmente não se repetiu ainda. Mas existem iniciativas para que se repita. Aqui em Pernambuco, novamente, a gente tem a campanha Palavras Têm Poder. Quem quiser vai na internet, palavrastempoder.org. E qualquer violação de direitos humanos na mídia, racismo, machismo, homofobia, sensacionalismo, censura, você pode denunciar, que a denúncia vai chegar no Ministério Público Estadual, vai chegar no Sindicato dos Jornalistas e vai chegar num grupo de advogados que, se for caso de justiça criminal, vai criminalizar o autor do Então, esse seria, racismo, digamos, o telespectador que está interessado em participar e fazer alguma coisa nesse sentido, seria se organizar em termos de rede, se informar mais, etc., projeto de lei que você falou, né, e atuar através disso, na questão mesmo do Ministério Público, o que mais que poderia ser? E agora, assim, a longo prazo, a médio e a longo prazo, seria educação para a mídia mesmo. Educação entendeu? para a mídia. Sem uma educação desde a infância, para como lidar com esse meio de comunicação, e a centralidade dele para determinação de consciência, de movimento, né? Não há mudança nenhuma, porque você pode ter campanhas diversas em vários órgãos e as pessoas não verem a importância disso para o seu cotidiano, porque não são acostumadas a um debate sobre isso, sobre o cotidiano. Entendeu? Então, a criança que é exposta desde 2 anos de idade ou menos a programas de televisão não tem a dimensão dessa importância. Tem que ser criado esse processo durante todo o sistema educacional. E o fato de que está aumentando Desculpa, eu vou aproveitar essa deixa para fazer outra propaganda. Sim. A gente, no Centro de Cultura Luiz Freire, lançou agora a 2ª edição do manual prático, muito prático mesmo, de leitura crítica de mídia. Então é isso que a gente quer ver nas escolas. Exato. Qualquer pessoa que estiver assistindo esse programa que quiser receber o manual prático, muito prático mesmo, de leitura crítica de mídia, pode ir no site do Centro de Cultura Luiz Freire, cclf.org.br. CCLF? Isso, Centro de Cultura Luiz Freire, cclf.org.br. Manda uma mensagem para a gente, manda teu endereço, diz para que tu queres usar, se vai discutir sozinho, se vai discutir em grupo. A gente manda para tua casa ou pode baixar mesmo direto em PDF e ler em casa. Assim, é muito prático. Qualquer pessoa alfabetizada vai ler e jamais vai ver televisão ou ler jornal da mesma forma. Pronto, nós vamos colocar também na nossa rede social, que tem o programa Realidades no Facebook, tem uma página, vamos colocar também esse material na nossa página do Facebook do programa Realidades. Né? Uma mensagem final, alguma coisa mais que vocês tenham? Assim, Eu quero dizer uma frase: democracia é bom, mas dá um trabalho danado. Não pense que as coisas vão acontecer se você ficar só de bobeira reclamando. Tem que ir atrás e tem que fazer as coisas. Tem que participar das campanhas e tem que ir para a rua. E assim, a comunicação é poder. Quem tem direito à comunicação é direito ao poder. E quem tem a comunicação na mão tem poder. Então, acho que a gente tem que lutar por essa comunicação, porque sem ela a gente não tem poder sobre a realidade. Fica aí, então, fica a dica, né, que é já demos aqui de alguns filmes, né, o filme mesmo, muito além do Cidadão Kane, o filme A Revolução Não Será Televisionada, né, tem alguns livros também nessa área, né, que você pode também olhar. O nosso site, www.curadores.com.br, a rede social do programa Realidade. Então, nós agradecemos muito aqui a presença, né, do Nadilson Silva, da professor da Católica, sociólogo, e também a presença do Ivan Moraes Filho, que faz aqui o programa Pé na Rua, que é todo domingo às 20 horas. 20 horas. Sua TV Universitária. Sua TV Universitária. Então, agradecemos muito, né? Obrigado a atenção de todos e até uma próxima.